Opa, vocês estão bem? Que bom. Vídeo novo pro canal do Soberano Marcial Eterno. Deixa o like, se inscreve se for novo por aqui e ativa o sininho. Depois que o protagonista foi basicamente usurpado por seu avô no último vídeo, ele chega na sala de reunião e o comandante Ruivo fica em choque ao ver o amigo de seu avô, o Duque Leal. E não só isso, ele fica ainda mais em choque ao descobrir que o avô dele se tornou um rei marcial. A prof. Ruivinha também fica em dúvidas, mas não fala nada. O velho cumprimenta o comandante Ruivo, que o pergunta se ele não tinha morrido por causa do veneno mortal há alguns anos. O vô do protagonista fala que isso foi uma longa história. Ele começa a explicar a situação geral, e depois disso, ao ouvir tudo, o comandante Ruivo pergunta por que ele não pediu sua ajuda. Se sua majestade não tivesse se importado, pelo menos ele teria ajudado. O avô diz que ele também estava machucado por causa da batalha. Que diferença faria na época? Ele era só um lorde marcial sem capacidades para ajudar. O avô só pôde esconder seu amigo na época. O comandante Ruivo pergunta para o nosso protagonista se ele tinha achado a cura para o amigo de seu avô, e o prota diz que sim. Ele refinou algumas pílulas mágicas que podem suprimir o efeito do veneno. Elas eram apenas de segunda classe, então os efeitos são limitados. Se eles quiserem uma recuperação completa, vão precisar do Qi Yang extremo da professora Ruivinha. O prota começa a dizer que para o curar, ele espera que o comandante possa ajudar um pouco a família Li, e seu servo entrega o saco com pílulas para ele. O comandante Ruivo diz que entende que para ser curado ele deve retornar algo em troca, e diz que pode aceitar até 3 pedidos, mas não pode ser coisas muito complicadas. O protagonista fala que isso era perfeito, 3 estava ótimo. A professora Ruivinha, que estava em choque, pergunta como o protagonista foi capaz de refinar pílulas de segunda classe. E como com ela, o nosso protagonista é mais reservado e modesto, ele disse que foi por pura sorte, não foi de propósito. Ela entende os esquemas dele e percebe que, de novo, ele estava escondendo seus talentos. Antes, ela foi até enganada pelas baboseiras dele e se preocupou com ele à toa. Rindo, o protagonista se curva para sua professora e agradece tudo que ela fez por ele, e diz que assim que terminar de ajudar a curar o seu tio Shen e o comandante Ruivo, a família dele vai pagar o quanto ela quiser. Mas ela impede o que ele estava falando e diz que o Duque Leal e o comandante Ruivo são pilares importantes para o país. Então, ajudá-los era seu dever. Não há necessidade de reembolso para isso. Mas então, com uma cara muito linda, ela diz que se o protagonista se sentir inspirado, não era para se esquecer de tocar a Odisseia para ela, pois desde o dia que aconteceu, ela queria ouvir muito. O protagonista então, todo debochadinho, diz que não era para ela se preocupar. Com certeza ele tocaria um pouco. Seu avô animado diz que todos ali são convidados muito importantes e deveriam ficar na mansão Li. Ele iria até a corte na manhã seguinte para pedir uma transferência para todos. Enquanto isso, o protagonista estava dizendo para seu servo cuidar da enfermagem. Ele iria se retirar por enquanto e vai para a sala de treinamento da mansão. Ele pensa que treinou usando métodos mais rigorosos e nunca saiu do caminho ideal. E fazendo isso, mesmo sem ajuda, ele estaria pronto para se tornar um mestre marcial. Mas mesmo depois de absorver o veneno estranho do seu discípulo e o Qi da justiça de centenas de estudiosos, ele ainda estava preso em um mero guerreiro marcial de 7 estrelas. Com esses pensamentos, ele começa a fazer sinais de mão. Então, o monumento do mundo aparece em sua consciência. No mundo espiritual, ele caminha em um jardim e diz já ter visto várias pessoas que expandiram os espaços dentro de suas armas Chuan. A maioria tinha formatos que se pareciam com um espaço distorcido dentro do objeto. Mesmo que tenham colocado uma marca usando sua consciência, ainda seria um espaço sem nada e silencioso. Porém, o espaço que o monumento criou em sua consciência é bem real. É como um mundo místico e vivo. O número de pessoas no continente Tianhu que poderia refinar um monumento assim é basicamente 0. Ao permitir sua consciência estabilizar e não sumir, mostrando diretamente sua alma, fez com que ele percebesse que as leis desse mundo parecem diferentes do mundo real. Em sua consciência, ele treinaria o poder de sua alma, e na realidade ele treinaria seu Qi e seu físico, já que as leis realmente desse mundo eram diferentes. O prota aproveita para treinar seu corpo e mente ao mesmo tempo. Na realidade, ele faz esforços físicos absurdos e dentro da consciência ele simplesmente medita calmamente. Na realidade, ele usa a gravidade 30 vezes aumentada da Pretona e no espaço do monumento acompanha esse esforço mentalmente.
Ele retira do espaço interdimensional vários cristais de energia e com sua espada os despedaçou e começa a os absorver. Só que como eram vários cristais de energia, o protagonista vê que fez merda. Existem milhares de ligações minúsculas entre corpo, alma e ki. Ele não acha que possa absorver 8 pedras de energia de uma vez só. Mesmo em sua vida passada, quando estava nessa etapa, absorver pelo menos uma ou duas seria muita sorte. Com esse treino de 3 fatores, ao mesmo tempo, mesmo guerreiros marciais que têm níveis muito maiores que o dele não têm necessariamente o que é preciso para isso. Ele estava maravilhado. Assim que retornar para o pico do reino das 7 constelações, quem em Tianhu vai ser forte o suficiente para o enfrentar? Ele parte mais cristais com sua espada e absorve tudo. Só que isso faz ficar bombadão. O bichinho tomou veneno, mano. Parecia que ele iria explodir. A energia era muito densa e forte. Nosso protagonista foi ganancioso demais e grita de dor, cuspindo um pouquinho de sangue, pensando que explodiria. Todo inchado de energia, o protagonista começa a meditar. Essa dor e esse sentimento era porque seu corpo físico não conseguia suportar toda essa energia e estava entrando em colapso. Mas ele grita com essa piada. Isso não deveria ser possível e amaldiçoa esse estádio maldito de 7 estrelas. Usando uma técnica, ele grita desesperadamente para romper o limiar das 7 estrelas. A pressão era tanta que ele começa a sangrar por todo o corpo, mas no fim ele suporta toda a dor e consegue avançar para o guerreiro marcial de 8 estrelas com uma explosão de energia insana, mas age como se não fosse nada. Ele disse que finalmente conseguiu, e ainda estava vivo de quebra, coisa pouca, nada demais, e sai andando todo cheio de marra, mas em pensamentos ele está se debatendo que isso foi realmente muito perigoso. Ele não devia brincar assim com sua vida de novo. Se ele morrer dessa vez, com certeza já era. Só que as palavras que aparecem enquanto ele faz essa pose idiota era um grave caso de incompatibilidade entre palavras e atitudes. Com certeza ele faria isso de novo. Ele coloca sua roupa na velocidade da luz enquanto alguém grita desesperado que havia uma emergência. Ele sai para ver seu avô dizendo que não queria o incomodar, mas as palavras travam em sua boca, pois ele fica em choque perguntando o que tinha acontecido com seu neto que outra vez conseguiu romper para o guerreiro marcial de 8 estrelas em pouco tempo. O protagonista, enquanto é questionado, simplesmente cruza os braços debochado e diz que, se ele não tivesse o perturbado, planejava se tornar um mestre marcial antes de sair do treino. Seu avô começa a analisar todo o corpo de seu neto, dizendo que ele tinha se tornado um guerreiro marcial de 7 estrelas em 2 dias, e agora do nada ele aparece como um guerreiro marcial de 8 estrelas alguns dias depois. Como isso era humanamente possível? Mesmo se ele tivesse comido pílulas de 9º grau, a melhora não seria tão grande assim. Vendo que seu avô estava falando groselha pra caramba, o protagonista coloca ele para fora, falando que se ele não tinha nada para dizer, ele continuaria treinando. Nessa hora, o velho manda ele esperar e diz que veio falar que depois do que aconteceu com os 3 eruditos virtuosos, alguns deles se esconderam, outros foram para casa e alguns enlouqueceram. O ancião Jia Henry ficou furioso e colapsou doente. Ele reuniu todos os instrutores da Academia Imperial e está esperando que a família Li assuma as responsabilidades por suas ações. O velho disse que quando os viu de longe apenas correu. Pensa num velho cagão, mano. O protagonista fica com a cara de poucos amigos e diz que, de novo, esse bando de eruditos estava o atrapalhando enquanto avançava. Ele questiona seu velho do que ele tinha medo. Se eles bloquearem o caminho, era apenas para matá-los facilmente. O velho balança a mão pro prota e diz que se fossem funcionários comuns da corte, não haveria problema em matá-los. Mas o ancião Jia Henry é descendente de um santo e representa todos os estudiosos. Se ele o matasse, todos condenariam sua família e seriam tratados como escória onde quer que fossem. O protagonista diz que ele se preocupa demais com eles. O velho precisa saber que para as pessoas que seguem o caminho das artes marciais, sua força era relevante. Aqueles que são rei entre as pessoas comuns e os usam ao seu favor não são melhores que lixos. Quando ele puder separar as nuvens com sua força e sua simples risada alcançar os céus, quem dessas meras formigas ousaria o caluniar novamente? Essas palavras deixam o avô dele completamente abismado. O prota não para e continua sua bravata, dizendo que sua geração levará aos céus. Ele tem corrido por tantos anos e já esteve em centenas de batalhas, mas nunca temeu nenhuma delas. Se ele temesse um bando de eruditos podres, hoje as nuvens ririam dele.
O velho fica em contemplação. As palavras de seu neto são majestosas. Parece que de repente sua mente foi limpa. Parece que os caminhos das artes marciais de repente se abriram em sua frente. O que há de justo em se esconder com medo? Artistas marciais devem remover todos os obstáculos de seu caminho. O protagonista então dá as costas para seu avô e diz que hoje seria o dia que ele varreria todas essas formigas podres. Quem delas poderia parar seu caminho? Enquanto afasta, seu avô sente uma pressão imensa de energia de seu neto. Após isso, os dois cavalgam pela cidade em alta velocidade. E ainda, em pensamentos, o velho se pergunta como isso era possível. Como seu neto, um pirralho, tem uma energia maligna tão densa, é como se ele estivesse matado bilhões de pessoas. É como se estivesse manchado com uma grande quantidade de karma ruim. Até ele, um rei marcial, treme um pouco enquanto está na frente dele. Carvalho, menor. Ele lembra que quando se tornou um rei marcial, se sentiu contente. Sentiu como se estivesse alcançado o pico e o destino de sua vida. Mas nesse momento, sente a hora de um grande mestre de seu neto. Será que sua visão era muito estreita? Nessa fase, ele apenas começou sua jornada no caminho das artes marciais. Quando esse problema louco de política e ascensão ao trono terminar, com certeza o velho vai se retirar e focar totalmente em seu treino. Quando ele termina de pensar, chegam na frente do Palácio Imperial. Um guarda pergunta quem se atreve a chegar assim. Este não era um lugar para qualquer um pudesse visitar. Eles deveriam descer do cavalo e seguir a pé. Só que ele esqueceu que era o nosso reizinho do deboche que estava chegando. Eles preparam suas armas, já que a pessoa que cavalgava não desceu. E o prota saca sua espada e diz: "O tempo está acabando, abra caminho se você não sair, eu não mostrarei misericórdia." Mas os guardas continuam teimando. Eles dizem que era para ele descer, como se atrevia a falar assim. Se eles não descessem, seria morto agora. Mas o cara deu mole demais, velho. Em um instante, a sombra deles desaparecem como se fossem mera poeira. O protagonista não mostrou misericórdia, e seu avô, vendo isso, fica em choque e pergunta por que ele teve que matá-los assim. Ele poderia apenas ter lhe ensinado uma lição. O prota, no seu modo badass, diz: "Hoje eu só vim aqui para matar." E nessa hora ele entra gritando: "Eu sou Li Yuxiong, o filho mais velho do general Fei Long, Li Shanfeng. Tenho assuntos de emergência relacionados aos militares, que precisam ser informados à sua majestade." Com essa chegada, alguém grita perguntando como ele ousa invadir o Palácio Imperial e matar os guardas. Com todos os presentes em choque, o protagonista grita que era uma emergência, eles não tinham tempo, e pede por favor que abram caminho. Alguém sai pulando do palácio gritando quem era o atrevido que resolveu fazer uma cena ali, no Palácio Imperial. Um lugar sagrado que não era um local para crianças como ele enlouquecer. Esse era o comandante dos guardas do palácio, Jing Fenbai. Ele lança uma onda de energia direcionada para o protagonista, que simplesmente larga seu cavalo que vira poeira instantaneamente. Hippie para o cavalinho, véi, foi de comes e bebes. O protagonista encara o Lorde Marcial de 8 estrelas. Ele deveria ser o especialista mais forte entre os guardas. Enquanto ele pensa, seu avô avança e parte o cara em vários pedaços, filho. Foda pra baralho, tio. Tal vô, tal neto, mano. Ele pousa como se não fosse nada. E os dois são cercados pelos guardas. Mas quando todos veem quem era o Duque Li Chunyang, começam a tremer. O comandante Jing, que era geralmente um deus para eles, foi morto como se fosse um lixo para esse velho. O avô do protagonista, muito bravo, diz, com uma cara de poucos amigos: "Temos assuntos de emergência militar para retratar. Qualquer um que tentar bloquear meu caminho será morto sem misericórdia." Estando cercados, o protagonista percebe que seu avô estava esperando para ver como ele faria a seguir, e começa a caminhar chegando na frente dos guardas, dizendo: "Sou Li Yuxiong, o filho mais velho do general de Fei Long, e tenho assuntos urgentes relativos aos militares que devo informar a sua majestade." Todos dentro do salão ouviram essas palavras e esperam com olhar pensativos. O primeiro príncipe diz a seu pai que a família Li continua agindo tolamente. Como eles ousavam matar guardas e invadir esse lugar? Eles estão menosprezando o rei e deveriam ser punidos com a morte. O segundo príncipe, vendo a cara debochada daquele horroroso do seu irmão, pensa que não achou que o protagonista agiria assim, fazendo uma cena de cara. Todos os planos que ele fez para conseguir autoridade e mobilizar os militares caíram por terra. O rei, seu pai, torce para chamar a atenção de todos e pede que anunciem a chegada dos dois. Os guardas, então, abrem passagem, fazendo um corredor para os dois. Mas nessa hora, várias pessoas gritam para eles pararem ali, dizendo que os dois cometeram graves crimes, humilhando os descendentes dos santos,
e ferindo mais de uma centena de estudiosos. Esses crimes não poderiam ser facilmente perdoados. Hoje, eles seriam executados aqui, fora do Palácio Imperial, e que o céu e a terra seriam testemunhas disso. Todos os idiotas que o seguiram apoiam essa ideia gritando: o céu e a terra testemunharão essa execução, o céu e a terra testemunharão essa execução. Esse coro idiota faz um esboço de energia da justiça que começa a se formar e transformar em um monódio, mas logo se dissipa. O protagonista, com uma cara de desânimo, pensa que esses professores da Academia Imperial têm desperdiçado suas vidas. Até mesmo seus alunos do passado eram melhores que eles. Essa quantidade infime aqui da justiça era tão pequena que ele estava até com preguiça de tentar absorver. Ele então saca sua espada e corta o couro deles, matando os 4 primeiros da fila, assustando-os demais com essa cena. Eles começam a chorar em choque e perguntam como ele ousava matar pessoas do lado de fora do Palácio Imperial. Então começam a gritar que o protagonista estava matando todas as pessoas como um louco fora do palácio. Mano, o protagonista todo debochado diz: assuntos oficiais não são coisas em que acadêmicos como vocês possam meter o nariz. Vocês estão sendo enganados e ainda pensam que são virtuosos. Isso é ridículo. Não quero brigar com vocês, mas aconselho a não desperdiçar seus estudos. Não acabem morrendo sem saber o porquê. Vocês devem focar em estudar na academia. Se seu mestre fosse realmente virtuoso, ele não teria feito vocês bloquearem o Palácio Imperial, deixando todos os caras ali em choque. Já dentro do palácio, o velho Jia Henry levanta enfurecido e começa a implorar a sua majestade para ajudá-lo a matar os 2 demônios que chegaram. O rei disse que o protagonista estava sendo muito ousado ao matar pessoas ao lado de fora do Palácio Imperial bem em sua frente. Ele havia matado guardas e professores de maneira desrespeitosa. O protagonista sauda o rei e diz que matou aquelas pessoas justamente porque estava sendo muito respeitoso com ele. E o príncipe começa a falar que isso era uma besteira e pede para que seu pai faça eles pagar com a vida por cometer tais crimes na frente do Palácio Imperial, pois eles estavam desrespeitando a lei imperial. O protagonista debocha e diz: então você conhece a lei imperial, príncipe? E o mesmo diz que era claro, sendo um príncipe do país, como ele não a conheceria, e pensa até onde o pirralho acha que poderia escapar das consequências de suas ações hoje. O prota aproveita essa deixa e diz que assim estava ótimo, e chama pelo ministro público perguntando se ele estava presente. E um cara se apresenta confirmando sua presença e pergunta que negócios eles tinham a tratar. Se fazendo de desentendido, o prota diz que não tem certeza de algumas coisas, mas de acordo com a linha imperial, qual era a punição para impedir que assuntos militares urgentes sejam relatados? O cara diz que há assuntos militares que são de urgência e importância natural. De acordo com a lei marcial imperial, aqueles que bloquearem o caminho do relator devem ser mortos junto com toda a sua família. Ao ouvir isso, os velhos estudiosos já começam a ficar em choque e descobrem o porquê do protagonista continuar gritando que tinha assuntos militares urgentes para relatar. Aqueles 2 guardas morreram em vão. O príncipe estava pensando no quão astuto o protagonista foi. Ele não achou que o mesmo usaria essa brecha, mas começa a gritar que os guardas até mereceram a morte, já que cometeram um grave crime. Mas enquanto aqueles professores, um garoto rico de sangue frio que pode matar pessoas assim é muito cruel. O velho G aproveita isso e começa a lamentar pelas mortes, e o príncipe continua dizendo que esses professores leram muitos trabalhos literários. Geralmente eles não participam dos assuntos do mundo, em vez disso dedicam sua vida ao ensino para ajudar a nutrir as fundações do país. Mas o prota simplesmente vai e os mata. Isso é parte da lei também? E o velho Gia continua lamentando pelas mortes injustas. O prota mais uma vez pergunta ao ministro qual era a punição para caluniar funcionários importantes do tribunal. E o cara diz que se for realmente comprovado, obviamente que seria a morte, deixando o príncipe assustado, já que nem ele mesmo sabia dessa lei. O velho Gia levanta parecendo não estar mais doente, esse velho safado mentiroso, e diz que eles eram professores oficiais, então mesmo que sejam provados, como podem ser condenados por causa de uma calúnia? O prota debocha do velho, o mandando ter cuidado ou também seria denunciado por caluniá-lo também. Sua Majestade o chamou ao palácio, mas aqueles professores bloquearam seu caminho e termina perguntando ao velho qual a punição por ficar no caminho da ordem de Sua Majestade. O velho começa a gaguejar, e o ministro diz que aqueles que estão no caminho das ordens de Vossa Majestade devem ser mortos junto com toda a sua família. Os outros professores que conseguiriam sobreviver
pensa que o garoto era implacável. Parece que os professores também morreram em vão. O prota diz que lembra que um dos professores é sobrinho do ancião Gia, então a sua família também incluiria o ancião Gia. E como santo e líder estudioso, o velho é um modelo, então suas palavras e ações são analisadas. Ele devia saber que a lei imperial é como uma montanha e não mostra misericórdia a ninguém, fazendo o velho exclamar de medo e em choque. Ele começa a gaguejar, apontando para o protagonista e cai de joelhos implorando a sua majestade que faça um julgamento correto. O velho vô do protagonista, todo incrédulo, não sabia que daria para resolver tudo assim, e se pergunta se esse moleque é mesmo seu neto. Ele era muito inteligente. A família ali sempre foi de generais e guerreiros. Suas habilidades com as palavras estão sempre em falta. Nunca poderiam esperar vencer essas escoras no diálogo. Mas o protagonista não apenas invadiu imprudentemente o palácio, matando quem quer que seja, como também tomou iniciativa e foi capaz de colocar o ancião e estudioso em uma situação ruim por causa da lei imperial da moral e dos valores. Se o velho ancião Gia for realmente rotulado como criminoso, eles terão que matar um descendente de um santo. Mas se ele não for, seu neto não os perdoaria. Sua majestade diz que o velho era um descendente de um santo e alguém que o deu a iluminação. O crime era algo que seu sobrinho fez e ele não era culpado. Por suas conquistas passadas, ele fará uma exceção, mas quanto a seu sobrinho é comes e bebes na certa. Ele manda jogá-lo fora e que mande-o de base, para não ser injusto com um jovem protagonista da família ali. O velho começa a gritar vida longa ao rei, agradecendo por ser poupado. Ele era uma escória que nem ligava para a vida de seu sobrinho. Considerando a situação, o rei pensa que ambas as partes estariam de acordo. Ele não ficou contra o ancião e também não ficou contra o protagonista. Talvez os dois estejam satisfeitos. Mas o protagonista, rei do deboche, disse que isso não podia ser feito, precisamente porque o ancião Gia é um modelo. O rei precisa aplicar a lei imperial estritamente. Além disso, o príncipe cometeu um crime não é diferente de um plebeu cometer o crime. E pergunta se o ancião Gia tinha um status maior do que de um príncipe. O velho começa a gaguejar, falando que o decreto de sua majestade era sagrado. Como um garoto podia apontar o dedo para ele e começar a gritar bravatas e xingar o protagonista, o fazendo lembrar da cena familiar do primeiro figurante que ele espancou na academia. O prota, com sua pose badass, simplesmente diz: é óbvio, porque eu não me importo nem um pouco com o imperador, fazendo todo mundo exclamar em choque. Ele estava tentando se rebelar contra o rei. A situação aos poucos estava ficando fora de controle. O seu avô, que pensou que tudo seria resolvido só com palavras, agora estava retirando uma carta de demissão, pensando que seria bom ele aposentar mais cedo e voltar para sua cidade natal. Depois do nosso protagonista terminar o último vídeo falando que não se importava com o imperador, ele completa falando que era claro, ele não colocava sua majestade em seu campo de visão, assustando a todos no salão, inclusive o rei. O segundo príncipe lamenta, agora que estava em uma boa posição e poderia ter empurrado seus rivais para o canto, o protagonista estava sendo assim. O rei exclama e levanta irritado gritando, você se atreve? E o protagonista ainda continua com sua pose impassível olhando para ele. Então ele começa mais uma vez seu showzinho. O imperador deve ser respeitado do fundo dos nossos corações. Como nobres, devemos colocar sempre o imperador acima de nós, ouvindo atentamente e compreendendo seus ensinamentos e intenções. Então ele aponta para o velho e diz, não agindo como um ancião aqui, que sempre fala o nome do imperador sem qualquer tipo de gratidão. Onde está a lealdade desse velho? Não admira que ele se atreveu a quebrar a lei. Ele não se importa nem um pouco com o imperador. Talvez ele até pense que é mais importante que ele por causa de seu prestígio. Ou ele pense que falta sabedoria no imperador. Será que ele está planejando o substituir? O velho, sendo acusado do nada, começa a gaguejar, apontando para o protagonista. Ele mal tinha acabado de se livrar de um crime da lei imperial e já estava sendo acusado de rebelião. Nessa situação, o velho começa a gritar como um louco e acaba tendo um revés e vomita muito sangue. Seus alunos chegam para o ajudar, só que já era tarde demais, ele havia morrido de raiva. O protagonista, vendo essa situação, enquanto todos estavam preocupados, diz: ele, como descendente de um santo, usou sua morte para expiar seus crimes. Suponho que ele entenda o que ele fez, e como o ditado disse, dignidade para os que partiram. Devemos abrir nossos corações e perdoá-los por qualquer crime que cometeu por vida.
Ele termina pedindo que o rei absolva seus crimes, e todos vendo essa cena pensam como o protagonista era cruel. O ancião morreu com raiva e ainda assim o garoto quer manchar seu nome com crimes. Ninguém mais se atreveria a mexer com esse pirralho que tem tendências problemáticas de encurralar as pessoas. O rei torce para chamar a atenção e pensa que não adiantava ofender a família Li por um morto inútil. Então diz que o protagonista Li Yuxiun está correto. Dignidade para os que partiram. Tudo o que aconteceu será apagado. O ancião Jia foi um estudioso bem-sucedido de sua geração. Uma data será escolhida para seu enterro e o país ficará de luto. Todos lamentarão a partida do seu professor. Nessa hora, o rei pergunta o que o duque e o protagonista tinham de tão urgente que fez eles correrem até ali matando qualquer um que entrasse em seu caminho. E o protagonista parece lembrar de seus planos e diz que o país perdeu a cidade Cabeça Branca e o exército com 1 milhão de soldados do país das 100 batalhas cercou a cidade dourada e pede que sua majestade envie tropas para ajudar. A sala inteira cai em silêncio, pois quem não se lembra, essa era a notícia passada há uma semana, velho. O rei pergunta o que mais, e o prota disse que não havia nada mais a reportar, e iria esperar que o rei enviasse tropas para os ajudar. O rei grita indignado dizendo que já sabia dessa notícia que foi entregue há vários dias. Não era possível que essa era a urgência. E o primeiro príncipe diz que o protagonista se atreveu a matar guardas e professores apenas para entregar notícias vencidas. Ele com certeza deveria ser punido com a sentença de morte. O prota pisca para ele todo debochado e diz que se ele era tão capaz, por que não estava na linha de frente lutando com o país das 100 batalhas, em vez de passar seus dias indo atrás de pessoas que já estão basicamente ao seu lado. Só que em vez de discutir, o príncipe pensa que nosso reizinho era muito debochado e perspicaz. Até um ancião e estudioso morreu por causa dele. Não era bom continuar discutindo com ele, pois quem perderia seria o príncipe. E nessa hora, o prota faz uma carinha icônica batendo a mão como se tivesse descobrido algo e diz: "Ah, quase esqueci. A Brigada do Leão Dourado da cidade de Cabeça Branca está diretamente sob seu controle. Eles já morreram na mão do exército do país das 100 batalhas." Ele estava basicamente o chamando aqui de incompetente. O príncipe exclama e olha para seu pai assustado. A Brigada do Leão Dourado defende a cidade de Cabeça Branca há séculos. Eles estão atrás de uma montanha infestada de monstros. O país das 100 batalhas não conseguiria passar pela cidade. Esses eventos se desenrolaram cheio de intenções ocultas e os funcionários dos tribunais já estão fazendo suposições malucas. E seu pai, que está no trono há anos, com certeza já deve saber de algo. Se ele descobrir que o príncipe ajudou o inimigo na travessia pelo trono, ele nem seria mais príncipe. Mas enquanto ele não admitir, ninguém terá provas contra ele. O rei então diz que a Cidade Dourada é defendida pelo exército do general Fei Long, seu pai. E o exército de 40 mil soldados é invencível. Mesmo que o inimigo tente romper com seu 1 milhão, não conseguiria. Então, ele e seus assessores pensaram que a notícia era falsa. Talvez o verdadeiro objetivo do inimigo era desviar o exército central e marchar direto para o sul até a capital. O protagonista diz que entende, mas e se a notícia for verdadeira? O país das 100 batalhas assumiria a Cidade Dourada e eles poderiam mover todo o seu exército para o sul e as 17 cidades principais do país estarão ao seu alcance. Então o exército central não seria capaz de defender contra esse exército de 1 milhão de homens. Os estudiosos que estavam planejando e ajudando o príncipe se encaram e o príncipe dá um sinal para eles. Então um cara começa a falar que entende o motivo do protagonista estar preocupado. Seu pai está na linha de frente, mas exagerar intencionalmente a situação não estava dentro da razão, é tudo emocional. E quanto a enviar tropas, isso está classificado como grandes decisões. Essas questões devem ser discutidas detalhadamente para ser resolvidas. Só que nessa hora, sem nem piscar, o protagonista saca sua espada e chama o cara de vigarista imoral. O rei, assustado, pergunta como ele ousava sacar sua espada na corte real, o que ele estava planejando, e sua guarda se posiciona para proteger o imperador. O protagonista diz que, considerando o que aconteceu com o país, antes que o exército se mova, ele vai pegar a cabeça do Figuras e começa a enfiar a espada no pescoço do cara, que se desespera e começa a implorar para o príncipe mais velho o salvar. O prota, com sua mãozinha para trás característica, como se não fosse nada, diz ao rei que veio trazendo notícias militares urgentes.
e não teve tempo de retirar seu equipamento devido à urgência da referida notícia, e pede perdão. Consequentemente, ele conseguiu encontrar um verme em seu país, um vigarista imoral. Isso seria considerado uma limpeza para o rei. O príncipe, desesperado, diz que ele estava brincando com a vida dos funcionários do ministério, sendo insano e causando uma cena na corte real, e pede que o rei o sentencie à morte. E nessa hora ele toma um murro insano na cara e se esborracha na parede. Era o avô do Prota, que com uma pose fodorástica pergunta quem estava tentando executar seu neto, fazendo todo mundo se cagar de medo, mano. E o Prota, sem entender nada, pensa que um desenvolvimento sem script ocorreu. O príncipe levanta e geme de dor, todo esbagaçado, e geral fica em choque. O duque tinha acabado de atacar o príncipe. O protagonista acaba de finalizar o outro cara e o rei fica pensando que o velho duque estava fazendo mais pressão que antes. Ele deve ter feito muitos avanços nos últimos anos. O Prota pergunta a Vossa Majestade o que era mais importante para ele, as terras exuberantes do seu país ou um homem velho, porque ele estava se preocupando com isso. Se o rei realmente acha que ele estava brincando, então todos podem agir como se ele nunca tivesse repassado a notícia. A família ali pode ir apenas para casa e se sentar na linha de frente, e isso será o fim de tudo. Mas pense, se o governo dessas terras mudarem de mão, esses inúteis podem se tornar os novos ministros do novo líder. Suas fileiras serão as mesmas, mas a posição do rei não se manterá. Ele então, debochado, como sempre, ri e diz: "Que grupinho de retentores reais você tem por perto, hein, meu rei?", fazendo todos ficarem em choque. Essa dupla era muito problemática. Um era inteligente, com a língua afiada, e o outro era extremamente assustador e forte. O príncipe mais velho fica assustado pensando que com esses dois, seu pai não pode se recusar a enviar tropas, ou uma mudança de poder na corte real não seria improvável. E o príncipe mais novo olha para ele rindo da situação. O rei diz que o Prota estava certo, sendo esse o caso, e essas serão suas ordens. O duque liderará o exército como general e selecionará tropas do exército central. O avanço começará na manhã seguinte. O duque diz que seu corpo está enfraquecido pelos últimos anos, então não poderá aceitar tal responsabilidade, mas vai encontrar alguém confiável para ocupar o cargo de general. O rei podia deixar isso com ele. Todo mundo pensa na besteira que esse velho estava falando. Sua pressão é provavelmente de um rei marcial. Como seu corpo poderia estar enfraquecido? O rei diz que tudo depende dele. E o primeiro príncipe pensa que o duque está achando que receberá sua ajuda, mas ele está totalmente enganado. O mesmo queria ver quanto tempo o velho ia aguentar. Do lado de fora do palácio, o príncipe fala que o protagonista realmente o assustou lá dentro da corte. Ele também fala que os testes para o exército da academia acabaram de começar e pergunta se o protagonista tinha interesse de assistir. O Prota pensativo diz que era óbvio, o batalhão que seguiria o grupo de subordinados leais dele no futuro, feito de estudantes. Ele estava curioso para ver o poder que teriam. A academia estava lotada. A loirinha implora ao professor na fila para ele deixar que seu irmão se inscreva. Ele também era um guerreiro marcial, o que significa que atendia os requisitos. O professor confirma que apenas alunos são legíveis, como ele já havia dito antes. Além disso, o rosto do seu irmão não parecia muito saudável. Para quem não se lembra, ele tem aquela condição do veneno em seu corpo. Quando o professor diz isso, que ele parecia desnutrido, o moleque fica louco e pula em cima da mesa, falando que come metade de uma cabra todo dia, fazendo todo mundo rir dele, falando que ele era tão magro que parecia que ele não comia nenhum palito, muito mais uma cabra. O professor fala que mesmo que o irmão dela tenha bastante talento, afinal mesmo os alunos da academia não eram tão fortes quanto ele, ainda era muito novo e deve esperar até o próximo semestre para começar, então ele poderá se inscrever na escola. O moleque estava putinho, ele fala que se ele não se inscrever, ele vai chamar seu mestre e ele com certeza vai dar um jeitinho. O professor disse que era legal ele ter um mestre desde novo, mas mesmo que seu mestre seja forte, se ele não for o diretor da academia, então ainda seria inútil. E pergunta quem era seu mestre. Nessa hora alguém grita, "Eu!", e já chega o protagonista, a comandante, seu avô e o príncipe, fazendo o professor exclamar assustado. O garoto, seu discípulo, fica de joelhos e fala que ele veio na hora certa. O velhote não estava deixando se inscrever. Nessa hora começam os sussurros e fofocas das pessoas falando que ele era o jovem mestre, mas estava se aproveitando do seu prestígio para conseguir recursos e habilidades.
por isso ele estava ficando tão forte. Ele tinha até um discípulo. Como sempre, as merdas de figurantes. A loirinha cumprimenta ele toda tímida, e o irmão dela começa a chorar agradecendo seu mestre por vir. O avô dele pergunta desde quando ele tinha um discípulo, só que então olha para o garoto e fala que ele era muito jovem e já era um guerreiro marcial. Ele não tinha nem 15 anos ainda, mas porque sua aparência era tão horrível e parecia estar tão desnutrido, o garoto reclama e fala que ele era um velhote muito rude. Nessa hora, o professor que não o deixava se inscrever se ajoelha e saúda Sua Alteza e o Duque Li, junto com a comandante Bai. Os figurantes de novo começam a fazer suas fofoquinhas, enquanto o discípulo do protagonista fica em choque pensando: fudeu, família! Então o velho era avô do meu mestre, tô lascadinho, enquanto o protagonista estalava seus dedos. Ele então chuta a bunda do garoto falando: sala de gravidade 20 vezes maior por um dia inteiro. Enquanto a comandante Bai manda o professor inscrever o garoto também, e todo mundo vendo o príncipe começa a brilhar falando que ele era um figurão. Ele, obviamente, como todo bom político, começa a fazer um discurso, falando que todos os alunos, desde que tenham um excelente desempenho hoje, não importa seu status ou origem, pode se juntar aos guardiões do estado imediatamente e ser um de seus guardiões mais confiáveis, fazendo todo mundo o louvar, falando que essa era sua chance, e rir à toa. Por causa disso, a fila fica caótica, cheia de gente falando groselha pra caramba, querendo se inscrever. A comandante Bai chama o avô e o protagonista para esperar lá dentro, já que vai demorar um pouquinho. Ela acha que mais de 2.000 estudantes vão se inscrever e o menor cultivo entre eles será guerreiro marcial. O príncipe fica eufórico em pensamentos. Um batalhão formado por 2.000 guerreiros marciais. Seu poder seria suficiente para enfrentar 20.000 ou mais homens. O protagonista chama a loirinha, falando que eles iam descansar um pouco e era para trazer seu irmão. E seu avô diz que essa garota era muito linda e seu bumbum era empinado e grande, perfeito para ter filhos. Olha o velho, família, sabe muito. Já dentro da academia, saíram os resultados. Um total de 2.330 inscritos, incluindo 7 mestres marciais, quanto ao resto todos são guerreiros marciais. Eles serão os pilares do futuro do país. Com eles ao seu alcance, basicamente terão o futuro do país sob seu controle, disse o príncipe e a comandante Bai. O príncipe saúda seu professor ou diretor da academia, que diz que 60 anos atrás, seus anciões se agruparam para formar o primeiro batalhão de estudantes, lutando contra os ladrões, saqueadores e criminosos, salvando o país de um perigo iminente. Agora, o principal exército inimigo cercou a Cidade Dourada, colocando seu país novamente em risco. Aprendendo com os mais velhos, eles estão reunindo para contribuir com o país e depois de seu discurso, todos os estudantes ficam eufóricos. O teste dessa vez será avaliado pelo próprio príncipe e de agora em diante o príncipe vai liderar todos eles rumo ao glorioso futuro, diz o diretor, e olha para seu lado e se assusta quando percebe que o avô do protagonista agora já era um rei marcial e fica sem palavras. Ele ri sobre o velho ter avançado e pede ao príncipe que diga algumas palavras para todos. O príncipe diz que vai focar em 4 pontos. O primeiro é que quem se inscreveu receberá 3.000 moedas de ouro. O segundo, se alguém perecer na guerra, suas famílias receberão tratamentos equivalentes a de um oficial de 5ª categoria. E para aqueles que retornarem vivos, serão recompensados com outros 3.000 moedas de ouro e promovidos a oficial de 5ª categoria após a formatura. O terceiro ponto é para aqueles com realizações. Eles se tornarão auxiliares confiáveis, não importa quantos forem. E o quarto ponto, ele aponta para o protagonista e diz que ele será o líder para levar todos até a batalha. Ninguém deve desafiá-lo. Nessa hora todo mundo exclama, inclusive o diretor. Então o príncipe pergunta a todos com a cara descontente: vocês estão insatisfeitos com essa decisão? Um cara levanta a mão dizendo: sim, eu estou insatisfeito. Ao menos que ele possa me derrotar, aceitaria isso. E o outro cara diz o mesmo para o príncipe, que olha para o protagonista meio sem jeito e fala: os jovens têm tanta motivação, talvez um desafio seja bom para eles, o que você acha? Ele diz para o protagonista não perder para eles e deixar as pessoas falarem mal dele pelas costas. O reizinho do deboche bufa sem saída e caminha para a frente de todos e diz: vocês dois, venham ao mesmo tempo. A arena fica em silêncio e o protagonista continua: eu tenho muitas coisas para fazer e não gostaria de perder o meu tempo, então vou enfrentar os dois juntos. Todos os alunos pensam que o protagonista só podia estar ficando louco.
os dois exclamam de raiva por serem menosprezados. A guria que o antigo dono do corpo do protagonista gostava também fica em choque junto com o figurante que foi humilhado por ele. E o diretor pensa na velocidade que o protagonista evoluiu. Enquanto isso, o protagonista alheio a todos finca pretona no chão e faz a mesma pose que sua estátua que representa sua antiga vida. Que foda, filho! Um dos figurantes tira sua lança, chamando o prota de arrogante e fazendo todas as mulheres da academia chamar ele de lindo e dizer que o ama. O prota ri e diz: "E daí que sou arrogante, eu tenho força o bastante para apoiar minha arrogância." Só que o cara fala que era melhor ele dizer isso depois de conseguir se defender de seus golpes. E faz vários ataques, e o protagonista do mesmo jeito com a mão nas costas esquiva como se não fosse nada. Todo mundo exclama assustado, inclusive o diretor e seu avô. Então, o protagonista fala: "Muito bom, sua lança do tigre e do dragão. Hoje vou me sentir como um dragão ao subjugar um pequeno tigre." Ele então grita para seu discípulo e diz para ele olhar de perto, já que sempre quis aprender essa técnica horrível do punho do tigre. Ele recebe o ataque do cara com um punho, fazendo todo mundo exclamar em choque, o chamando de louco. Mas o que todo mundo esperava não aconteceu, e o cara é jogado longe, e mais uma vez todo mundo exclama assustado. Como ele conseguiu bloquear uma lança com um punho? Como isso era possível? E seu aprendiz estava muito excitado, mano. Os figurantes não desistem e mais uma vez, com sua técnica lança do dragão errante, ataca o protagonista com o rugido do dragão nos 9 céus. Levando um pouquinho mais a sério, o protagonista pega a pretona e usa sua técnica do físico tirânico. Ele quer testar o que era mais forte, sua técnica de defesa ou a técnica de ataque mais forte do seu oponente. E todos o chamam de louco quando ele recebe o ataque de coração aberto. Mas no final ele sai ileso e o cara já começa a tremer tudo. A risada do prota deixa todos em choque, inclusive seu avô e o diretor. A guria que zoava ele antes fica mais assustada ainda, depois de lembrar de como ela o menosprezava. O Ruivinho então fala para seu amigo que os dois deveriam atacar juntos e não pensar em mais nada. Só trabalhando juntos poderão vencer. Os dois, usando suas técnicas mais fortes, atacam o protagonista. Só que como se não fosse nada, o protagonista usa sua técnica Canção da Espada de Lótus, acabando com o ataque dos dois. E com uma pose foda pra baralho ele diz: "Agora será minha vez de atacar." Porra, família, que foda! Então foi isso, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais curtinho. Se curtiram, se inscreva no canal e ative o sininho quem não for inscrito. Dá like e comenta aqui embaixo o que achou do vídeo. Eu vou ficando por aqui, espero ver vocês em breve. Até lá, fiquem bem, falou, falou e falou!